Boa noite! Vamos iniciar nossa live de quarta-feira. Hoje nós vamos falar sobre sentido da vida, vazio existencial. Estou aqui anotando a noção de felicidade e por aí vai. Assuntos que sempre surgem por aqui e que eu acho que são importantes para a gente conversar. Espero que vocês entrem aí nessa live para a gente bater esse papo. Boa noite, Thaís. Boa noite para quem está chegando. Hoje temos um assunto interessante para conversar. Assunto esse que mobiliza a humanidade, talvez, né? Desde que o mundo é mundo. Muitas questões. Boa noite, Laura. Esperar só o Instagram ir entregando essa live, dando um tempinho aí pro pessoal ir chegando. Eu vou ver se a última live eu consegui salvar no Instagram e no YouTube. Vou ver se eu consigo fazer isso com essa também, porque... Oi, Thaizinha. Porque eu acho que no YouTube é mais confortável de assistir vídeo longo. Você bota na velocidade que você quiser, você consegue dar as pausas, enfim, eu acho que é mais fácil. Boa noite, Luci. Eu acho mais fácil assistir vídeo longo no YouTube. Por isso que eu tenho deixado tudo lá no canal. Quem ainda não se inscreveu, se inscreva. Deixa eu dar uma ajeitadinha aqui. E o tema de hoje vai ser muito, muito bom pra gente conversar. Gente, ontem eu fui no dentista, que troquei uns amálgamas aqui. Ontem eu fiquei com a boca torta. Mas graças a Deus eu já acordei ótima. Era só uma infiltraçãozinha, não tem nada. Boa noite, Fabinha. Deixa eu ver aqui o horário, dá só mais um minutinho, né? Porque às vezes demora um pouquinho pro pessoal chegar e aí chega no meio da conversa, fica perguntando sobre o que a gente está falando. Gente, eu tinha postado, eu nem vi exatamente como que estão as respostas, mas eu tinha postado que eu tô pensando em fazer uma listinha aí com alguns amigos meus psicólogos de confiança, que eu gosto bastante, para disponibilizar, porque eu não tenho vaga, eu tô com a agenda fechada já há algum tempo. Boa noite, Mari. Eu tô com a agenda fechada já há algum tempo e aí vocês diariamente me perguntam sobre terapia e horário, etc. E eu acho que eu vou começar a dar uma direcionada para outros profissionais, né? Não custa nada. É bom para vocês que não ficam aguardando sabe lá quanto tempo e é bom para os profissionais que também acabam recebendo novos pacientes, se eu por acaso não tiver vaga, tá bom? Mas então vamos ao que interessa, né? Eu acho que já dá pra gente... Boa noite, Edna. Tem essas obturações antigas, né? Pois é, antigamente era assim, né? Aqueles amálgamas, né? Eu nunca tive nada grave no dente, graças a Deus. Nunca fiz canal nem nada, mas eu já tive várias carizinhas quando era muito nova. E aí eu usei, sem brincadeira, deve ter bem quase uns 30 anos que eu tenho isso. E aí começou a dar um monte de problema, comecei a sentir dor, muita sensibilidade. Aí troquei já de cima e de baixo desse lado, aqui de cima já troquei, só falta aqui. E eu vou esperar doer para fazer, porque custa caro e por enquanto tá segurando. Então vamos que vamos. Mas então vamos lá, gente. Sem mais delongas, em respeito a todo mundo que chegou aqui mais cedo, o pessoal que for chegando vai pegando o assunto pelo caminho. Mas vamos conversar então sobre esse assunto que interessa a todos, né, de alguma forma, e que vem sendo um grande dilema da humanidade, né? Isso onde... Qual o sentido da vida, né? Eu acho que essa é a grande questão da filosofia, de forma geral, a questão das religiões, né? Eu acho que as religiões entram nesse lugar, e até da ciência, né? É um campo de estudo para muitos territórios aí diferentes, mas que eu não acredito que se excluam, né? A gente pode tentar. Isso eu sempre falo para vocês, né? O que é tão bacana do conhecimento é que a gente pode e deve se apropriar daquilo que nos interessa, né? Nenhuma teoria ou nenhum campo de conhecimento é a panaceia e a solução e a resposta para todas as questões que a gente tem. Então, antes que a gente fale, isso aí não presta, ou vire uma coisa dogmática, né? Eu só acredito nisso ou naquilo. Eu acho que a gente expandir as possibilidades, ler coisas diferentes, ampliar o nosso conhecimento é fundamental. Então, até em resposta a muitas pessoas que perguntam sobre minha abordagem teórica, eu já tenho algumas especializações
E eu costumo usar, a última que eu fiz foi de logoterapia, que fala muito sobre a questão do sentido da vida. E eu costumo usar das teorias aquilo que são ferramentas e recursos que vão me ajudar no meu entendimento do paciente, no meu entendimento da vida. Então a gente tem que estar aberta. E eu adoro filosofia, por exemplo, adoro. E a filosofia traz muitas questões aí a respeito do sentido da vida. Então, uma coisa que eu acho importante da gente pensar é o que nos leva a acordar e levantar da cama diariamente, né? Esse é o sentido, né? E é uma grande questão para as pessoas, por exemplo, que estão atravessando uma depressão, né? Que elas perdem o sentido da vida, ficam apáticas, não conseguem mais sentir prazer com nada e etc. É claro que nesses quadros adoecidos da vida a gente tem que tratar, né? A depressão é uma doença e a gente tem que entender dessa forma. Mas esse sintoma desse vazio existencial, ele está presente não só nos quadros adoecidos da mente, né? Como a depressão, mas muitas vezes é uma angústia que a gente experimenta em fases da vida, né? E eu acho que é super importante a gente entender e olhar para esse vazio que a gente sente de uma outra perspectiva. Primeira coisa que a gente precisa pensar em relação à nossa própria existência é: não tenha medo da dor. Eu tenho falado. Boa noite, Carol. Queria muito assistir sua live, mas hoje minha filha foi aprovada na Universidade Federal aqui do Mato Grosso do Sul. Parabéns para sua filha, Carol. Vá comemorar. A live vai ficar salva. Depois você assiste sem problemas, tá bom? Uma pena você não participar aqui com a gente, mas entendo perfeitamente que é por uma ótima causa. Dá um beijo e parabéns para tua filha. É isso aí. Vai comemorar bastante. Parabéns para ela. Mas vamos voltar então aqui ao nosso assunto. Esse vazio, né? Esse vazio que está tão presente e a gente tem tanto medo de sentir, né? A gente tem tanto medo de experimentar uma sensação de angústia, a gente tem muito medo de passar por momentos de dor e sofrimento, né? A gente vive numa sociedade onde a gente pode experimentar essa positividade tóxica, né, que muitas pessoas falam, né, que é esse excesso de estar alegre o tempo todo. É como se a gente tivesse... além de estar sempre alegre, a gente não quer passar por momentos de vazio, de dor, de pensar e de refletir, e de olhar para dentro. Então a gente se ocupa o tempo todo, né? A gente não tolera um minuto de parado sem estar hiperestimulado com alguma coisa. É como se a gente tivesse que estar entretido o tempo todo. É a sociedade do entretenimento. A gente só quer Disney na vida, né? A gente não quer parar, ou cessar esse entretenimento todo para lidar com as nossas angústias. Então a gente imediatamente quer medicar as nossas dores, né? A gente quer remédios imediatos, rápidos e que resolvam o meu problema sem que eu tenha que ter algum esforço, né? E aí entra a questão do vazio. Quando de repente eu me deparo com essa angústia do vazio, eu quero fugir dela imediatamente, sem entender que de alguma perspectiva esse vazio é importante e faz parte da vida, né? Para a psicanálise, a falta, né, que talvez seja esse vazio, né, aquilo que nos falta é o motor da vida. Se eu tô completamente completa, se eu vivo uma situação plena o tempo todo, eu não busco nada. E se eu não busco nada, né, essa completude vai me levar à morte, né, porque eu não busco nada. Quando me falta alguma coisa, a falta, ela te movimenta para a vida. Então a gente precisa olhar muitas vezes até para essa falta ou para esse vazio, né, e olhar para dentro e falar: e agora, o que eu faço? Né, diante dessa situação, do que eu posso me preencher? Que coisas são essas que eu preciso ter na minha vida e que me motivem, né, que sejam um motor para a minha vida, né? E aí entra a questão do sentido da vida, né? Para Viktor Frankl, que é o fundador da logoterapia, é um psiquiatra judeu, né, que viveu a Segunda Guerra e que passou por 4 campos de concentração. E aí ele já tinha fundado a logoterapia antes, né? Ele já vinha com os conceitos da logoterapia, que é essa noção de ter um sentido para a vida, né? Logo quer dizer sentido, né? Então é logo com esse significado do sentido, é a terapia do sentido. Ele entende que a gente precisa ter um sentido para a vida, a gente tem que encontrar esse sentido
para poder até suportar momentos de sofrimento, né? E isso ele fala com total propriedade, porque ele passou por 4 campos de concentração e pôde experimentar o limite da dor humana, né? Ele pôde passar por situações muito graves, né? De privações muito intensas, de muita dor, e o que ele aprendeu a partir dessa experiência que ele teve, né, experiência obrigatória e involuntária, porém ele passou por ela, ele pôde confirmar a importância do sentido para a vida. Né? Ele diz isso o tempo todo, que pessoas muito fortes fisicamente, por exemplo, sucumbiram rapidamente nos campos de concentração, enquanto pessoas que tinham uma força mental maior conseguiram suportar aquele momento. Boa noite, Télvia. Puderam suportar aquele momento extremo que estavam vivendo. Né? E ele, inclusive, descobre o sentido da vida dele, né? A partir daquela experiência que ele viveu. Ele entende que o sentido da vida dele é ajudar outras pessoas a encontrarem sentido para a vida delas. Isso é muito incrível e eu me identifico com isso, né? Que talvez o sentido da minha vida também seja esse, né? Ajudar que outras pessoas encontrem sentido para a vida delas, que a gente possa contribuir para a vida de outras pessoas. E aí, vocês podem estar pensando, tá, entendi, então para a gente lidar com esse vazio existencial, com essa dor, eu preciso ter um sentido. Como é que eu acho esse sentido? Me diz, né, qual é o sentido. Gente, essa busca, ela e isso a gente, na filosofia, isso também é muito discutido. Cada filósofo pensa uma coisa, para Nietzsche é outra completamente diferente, mas eu não vou começar a confundir aqui, trazendo muita gente para a conversa, senão vai ficar difícil da gente entender. Mas entender que o sentido para Frankl, e aí ele conversa de maneira indireta com outras pessoas, com outros filósofos e tal, eu percebo isso, né? Essa linha em comum entre eles, né? É de entender que o sentido ele está sempre associado a alguma coisa que transcende a mim, né? Essa busca desse sentido para Frankl está muito associada a quando eu me volto para o outro, né? Quando eu saio de mim para fazer alguma coisa pelo outro, é quando eu me torno útil para alguém, para alguma comunidade, para alguém, quando eu paro de olhar para mim e sou capaz de olhar para outra pessoa, né? O meu sentido vai estar voltado para isso, né? Não é um sentido egoísta que só vai impactar a minha própria vida. E isso é uma coisa que está muito alinhada com muitos pensadores, né? De entender até que a própria felicidade, a própria noção, a própria percepção, né, de sofrimento, ela diminui a partir do momento que eu sou capaz de olhar para o outro, né? Porque o sofrimento, por natureza, a dor emocional, o sofrimento, ele é muito egoísta, né? A gente olha muito pra gente quando a gente não tá bem, né? Eu fico, ai, como eu sofro, né? Tem quase uma certa vitimização que a gente entra, né? Eu entro naquela espiral de autopiedade muito voltada para mim, e aí achando que eu sou a pior das criaturas porque justo eu vou ter que passar por isso, né? A gente entra numa coisa muito egocêntrica. E quando a gente é capaz de olhar para fora, quando a gente é capaz de se relacionar, quando a gente é capaz de fazer algo por alguém, quando a gente consegue justamente isso, fazer algo por outra pessoa, a gente consegue sair dessa coisa egocêntrica, olhar para fora, e isso reduz a percepção da minha dor, porque eu começo a olhar para o outro, vejo que tem outras pessoas, tem outras pessoas com dores maiores, talvez, né? Eu começo a colocar minha dor em perspectiva, né? Eu não sou aquela pessoa que tem a maior dor do mundo. Existem outras pessoas com seus dramas pessoais, e quando eu começo a olhar para fora, eu consigo sair do centro de mim mesma. Eu não sei se eu estou conseguindo me fazer entender, porque são ideias um pouco complexas, mas são importantes para a gente entender que a gente precisa, a gente entra numa sociedade, a gente vive atualmente uma sociedade muito individualista e muito narcisista, onde a gente está sempre muito voltado para tudo que acontece comigo, tudo é em torno de mim, da minha vida, da minha dor, do meu sofrimento, uma certa vitimização também, né? Eu acho que eu sou vítima das circunstâncias, e uma coisa que Viktor Frankl traz pra gente é muito essa noção, ele acaba com essa relação determinista, né, de que o meio me define.
né? Ele acha que em última... Isso é um conceito que eu falo muito com vocês e que é fundamental. Em última instância, eu sempre vou ter algum nível de liberdade, né? Mesmo ele que esteve preso em 4 campos de concentração na época da Segunda Guerra, ele fala que mesmo ele, né, que estava privado da sua liberdade, ele dizia que, em última instância, ele tinha uma liberdade, né? Todo mundo que estava ali tinha. A gente tem uma escolha. A minha escolha pela minha ética, mesmo estando aqui. A minha escolha em ajudar o próximo, mesmo estando aqui, né? A gente sempre pode fazer alguma escolha. E isso é muito importante. Isso, gente, coloquem isso na cabeça de vocês. Mesmo na situação mais miserável, a gente tem escolha. É igual aquela coisa, não, ele virou bandido porque é pobre. Gente, pelo amor de Deus, né? A quantidade de pessoas pobres que tem aí que são honestas, né? Não é a pobreza que torna alguém bandido ou não, né? E Viktor Frankl fala muito isso, né? De que tem alguma coisa que é nossa e, em última instância, nós temos essa responsabilidade. E ele fala muito da responsabilidade e da liberdade juntas. Quantas vezes eu converso isso com vocês, né? Que toda liberdade vem acompanhada de uma responsabilidade. Eu tenho liberdade de escolha, mas eu tenho responsabilidade na minha escolha. Eu não posso fazer escolhas irresponsáveis. Eu tenho uma ética. Deixa eu dar só uma olhadinha aqui, gente, para não perder. Jainão, a vida sempre vai ter momentos de dor, só não pode ser sempre. Exato, Jainão. Para Viktor Frankl é a tríade trágica da vida, coisas que nós não podemos escapar, da dor, da culpa e da morte. Viveremos essas emoções aí ao longo da existência, faz parte da existência. Bárbara, sim, eu tenho uma amiga que tem esse hábito de vitimização, não é um pouco de imaturidade? É também, Bárbara, imaturidade, né? É uma coisa infantil no sentido de querer que o outro faça por ela, né? A criança, ela não dá conta das próprias dores, né? Então outras pessoas à sua volta fazem por ela. E a pessoa que se vitimiza ao longo da vida está sempre esperando uma solução externa, né? Eu quero que alguém resolva o meu problema. Não sou eu que vou resolver. Então sim, tem relação. Jainão, chega a ser um pouco de egoísmo, cada um por si, Deus por todos. Exato, Jainão. A gente se fecha na nossa própria vida e não se importa, não quer fazer pelo outro. E, gente, eu falo isso pra vocês como alguém que faz, né? O quanto que essa abertura do Instagram, por exemplo, que vocês sempre falam, nossa, você mudou minha vida. O quanto que isso retorna pra mim também, em termos de saúde emocional, né? O quanto que ajudar vocês também retorna para mim. E é isso que Viktor Frankl fala, né? Essa capacidade, a nossa felicidade, a nossa capacidade de transcender a gente mesmo é que vai dar sentido para nossa vida, né? O fato de eu poder ajudar outras pessoas, isso me aquece o coração sem precisar ser remunerado necessariamente, né? É claro, gente, não vamos ser utópicos, né? Lógico que a gente vive numa sociedade capitalista e que amor não enche barriga, não tô dizendo disso, né? Eu tô falando de alguma outra coisa, que não é ter dinheiro ou não ter dinheiro que vai necessário, sem falar das condições, se bem que ele fala até dentro de uma condição muito miserável que ele tava, né? Mas talvez pensando que pelo menos o básico a pessoa tem, né? Não é o fato da pessoa... Chega um certo momento da vida que ter ou não ter dinheiro... ter mais dinheiro não faz a pessoa mais feliz, entende? Né? Não é porque a pessoa é rica que ela é muito feliz, né? A gente inverte muito a ordem das coisas, né? A gente fica sempre... E aí, já entrando na ideia de felicidade, que eu falo pra vocês, a gente tem... sempre a gente cria muitas coisas, né? Muita fantasia para a vida. A gente acha que a felicidade é um lugar, né? A felicidade tá ali, eu tô aqui. Eu vou caminhando, eu vou chegar e a felicidade vai estar lá, né? A felicidade nunca tá aqui em mim. Ela tá sempre em algum lugar onde eu não estou, né? Na nossa fantasia, eu vou ser feliz quando eu entrar na faculdade. Aí entra na faculdade, entrei. Aí eu vou ser feliz quando eu me formar. Quando eu me formar, aí a felicidade vem. Aí você se forma. Aí você, não, eu vou ser feliz quando eu conseguir o emprego. Aí você consegue. Eu vou ser feliz quando eu tiver um aumento. Parece que a gente nunca está satisfeito com aquilo que tem, né? E aí a gente tem que tomar cuidado, porque a falta nos move, né? Assim, eu tô feliz com isso que eu tenho, mas eu quero buscar mais, eu quero desafios, eu quero alguma coisa que me movimente. Outra coisa é não estar, é um eterno insatisfeito, que nada do que tenha traz nenhuma satisfação para ele.
né? Santo Agostinho que diz, né? A felicidade é continuar desejando aquilo que a gente já tem. Eu acho essa frase maravilhosa, porque é isso, né? Felicidade é a gente continuar desejando aquilo que a gente já tem, né? Você ama uma pessoa, você é feliz na tua relação, num casamento, se você continua desejando aquela pessoa que você tem e não ficar pensando aquilo que tá para trás, né? NRPP, eu não sei seu nome. Quando você não consegue dar um sentido na sua vida. Hoje estou tomando conta do meu pai que tem Alzheimer e vivendo o luto da minha mãe. É difícil mesmo, né? E você não vê sentido nisso que você faz? Você tá nessa missão de cuidar do seu pai, que não é fácil. Não é fácil. Mas é uma coisa que você pode dar um sentido para isso, né? Você tem... essa frase é linda, eu amo também, Lilian. E aí é o que Viktor Frankl fala, né? Já que a dor faz parte da existência, você está vivendo um momento de dor, o luto da tua mãe, né? Cuidar de um pai com Alzheimer não é fácil. Qual o sentido que a gente pode dar para isso que você está passando, né? Para ele, sempre vai ter um sentido. E quando a gente consegue dar um sentido para nossa dor, a gente consegue suportar a dor. Por exemplo, a pessoa que está passando pelo que você está passando, que perde alguém, ou está passando, sei lá, teve câncer, né? Quantas pessoas estão passando por processos de doenças graves e conseguem ressignificar aquela dor, conseguem encontrar um sentido para a vida dela, conseguem entender que de alguma forma, o que eu posso tirar? Eu não sou só isso, eu sou mais do que isso. O que eu posso? Né? Quando a gente se vê... hoje eu estava ouvindo, eu adoro o Leandro Carnal, o Mário Sérgio Cortella, a professora Lúcia Galvão, eu adoro filosofia, o Pondé, enfim, tem vários aí que eu vejo muito. E uma coisa que eu acho que foi o Carnal é bem sarcástico, né? Ele estava falando que assim, a nossa morte é uma certeza. A nossa morte é uma certeza. Isso pode desesperar, né? Do tipo, meu Deus, eu vou morrer. E pode fazer a gente ressignificar a nossa existência. Né? A gente tem, eu falo isso sempre para vocês, nós temos um período curto. Ainda que sejam 90 anos, 90 e poucos, né? Que é a nossa expectativa de vida, é muito pouco. Né? O que eu faço nesse tempo? O que me torna relevante? Qual é o sentido que eu vou dar para minha existência? E aí uma coisa que o Mário Sérgio Cortella fala que eu acho maravilhoso, né? Nós não somos imortais, morrer todos vamos, mas podemos ser imorríveis. Eu posso me eternizar. Eu posso me eternizar a partir da relevância que eu tenho na minha vida e na vida de outras pessoas, principalmente. Né? Aqui me presto. Qual é a minha vida, né? O que eu faço de útil? O que eu faço para minha família, para o meu trabalho, para as pessoas que me cercam, né? O Mário Sérgio Cortella é maravilhoso falando disso, né? Ele até fala, né, que ser famoso não é ser importante, né? Uma pessoa que é famosa pode não fazer nada por ninguém, não trazer nada, não agregar nada, né? Mas se você pode ser importante para aquele núcleo que você vive, né? E aí você morre. E você se eterniza na lembrança. Você se eterniza no legado que você deixa. E esse legado não precisa ser uma grande obra, né? No caso do Mário Sérgio Cortella, ele é uma pessoa brilhante, ele vai se eternizar nos livros que ele escreveu, né? No legado que ele está deixando. Mas e nós, pessoas mortais, mas medianas? O que nós fazemos para nos tornar relevantes? Né? E isso dá sentido para a nossa vida. Né? Quais são as pequenas coisas que eu faço? Eu olho para fora, eu olho para o outro, que tipo de vínculo que eu faço? Né? Qual é a importância que eu tenho? A que me presto nessa vida? Eu só vim a passeio? Eu só quero que venha tudo a mim, ao outro nada? Né? Isso são coisas que fazem a gente refletir. E quando a gente entende isso, né? Quando a gente percebe isso, quando a gente entende a importância que a gente pode ter, né? Coisas que a gente pode fazer, né? Isso dá um sentido para a vida. E aí a gente tem menos essa sensação angustiante do vazio e da tristeza, porque eu me preencho desses sentidos que eu vou criando. E o sentido não precisa ser nada assim grandioso. Quando a gente fala em sentido para a vida, a gente sempre pensa numa coisa quase
espiritual, religiosa, não precisa ser. O sentido que o Viktor Frankl traz são sentidos que a gente vai construindo ou vai descobrindo. Para ele é uma descoberta porque ele acha que o sentido existe, né? E a gente só vai descobrir qual é o sentido, mas ele é muito concreto, ele é muito palpável, ele é muito possível, são objetivos, né? Coisas que a gente pode realizar de fato. E aí isso vale para tudo, né? A gente tem que pensar quais são as escolhas que eu faço na minha vida, qual é a responsabilidade que eu tenho nas minhas escolhas. Entendo a importância de ajudar outra pessoa, mas e eu? E aí é que você tem que fazer. E aí? E você? E você nisso tudo, né? Como é que você vai dar conta da tua vida? É claro que você tem um problema real e concreto, né? Como é que você vai lidar com isso? Se você puder fazer terapia, principalmente isso é muito frequente. Pessoas que cuidam de outras doentes graves ou crônicos e tal, elas adoecem com muita frequência. Porque é muito difícil a gente se dedicar. E é claro que assim, a gente se dedica para o outro, mas isso tem que retornar para a gente de alguma forma. E se para você isso não retorna, né, tem pessoas que cuidam e que se sentem úteis e que ficam felizes e que se sentem fazendo algo pelo outro. Se isso não acontece para você, não tem problema. Você tem que buscar outras formas de realização também. A tua vida não pode se reduzir só a isso, né? Que mais outros recursos você tem? Que outras coisas você pode fazer? A gente não pode se reduzir ou entender que é um período, né? Isso vai passar. Agora, se está insustentável, se está insuportável para você, e aí eu acho que é importante você pensar nisso, né? De que forma você pode lidar com essa dor. Pode até buscar fazer terapia para buscar o autoconhecimento, né? Porque quando eu me conheço, eu começo a saber o que é bom para mim, o que não é. Eu posso, a partir do autoconhecimento, eu vou buscar o meu bem-estar, né? Eu só posso saber o que é bom para mim se eu sei quem eu sou, do que eu gosto, o que eu preciso fazer. O autoconhecimento é fundamental. Eu acho que isso pode ser um caminho também para você. E tentar entender isso, né? E aí vem aquela questão, né, que eu vinha falando da responsabilidade e da liberdade. Eu sempre tenho responsabilidade nas minhas escolhas. Eu preciso entender isso, que sempre em algum nível eu vou ter alguma liberdade de escolha naquilo que eu vou fazer. Nem que seja, e isso é uma outra frase que o Viktor Frankl fala, né? Quando eu não consigo mudar as circunstâncias, quando eu não consigo mudar o que está acontecendo, eu tenho que mudar a mim mesma. E aí é um ponto, né? Se eu tô vivendo alguma situação que eu não tenho muito controle, que é algo externo a mim, que eu não tenho o que fazer, então eu tenho que mudar. O que eu não posso fazer é permanecer na dor miserável, né? Não na dor que te faz entender o que está acontecendo. Jainão, por isso a necessidade de sempre buscar a resposta, o que eu quero para mim, o que eu devo buscar para estar feliz, sim, autoconhecimento ajuda a responder. Exatamente, Jainão, é isso, né? A gente sempre tem que buscar isso, e essa resposta ela vai estar em mim, né? E em mim a partir muitas vezes das relações, porque somos seres sociais, né, gente? Não tem como a gente se desgarrar dessa ideia, e não no sentido de, o que vão pensar sobre mim, isso aí é muito raso. Né? A gente é ser social no sentido de que a gente se vincula com nossa sociedade, é o que fez o ser humano evoluir ao longo do tempo, a sobreviver ao longo do tempo, lá, né, da época do homem das cavernas. Então é claro que a comunidade ela tem uma importância pra gente, e aí a gente precisa ver de que forma, talvez até a sociedade hoje esteja mais adoecida em função desse individualismo excessivo, né? Antigamente a gente tinha muitos vínculos sociais, a maternidade, por exemplo, que hoje é fonte de tantos dilemas e angústias, não era vivenciado dessa forma. Por quê? Porque tinha uma rede que apoiava, né? A mulher, ela tinha filho dentro de casa, a mãe ajudava, não sei quem ajudava, você tinha uma rede. Hoje em dia você tem um filho na maternidade e volta para casa sozinha, né? Sem eira nem beira, assim, né? Cada um muito voltado para si, o máximo que recebe é uma visita, um beijinho, um presentinho, ai que fofinho, umas fotos, uma selfie, e mete o pé. Aí fica a mãe ali muito isolada naquela maternagem, o que gera muita angústia. Então, assim, quando a gente tem laços fortes, quando a gente consegue se vincular, isso dá uma força pra gente muito grande também. Taizinha, eu sei às vezes o que é melhor pra mim, mas às vezes tenho dificuldade de sair da situação. É difícil mesmo, Taizinha, não é fácil, né? A gente precisa ter uma força interna muito grande, precisa ter coragem, como eu venho falando, precisa ter uma ousadia. Às vezes a gente tem que se arriscar, tem que se lançar,
né? Tem que perder o medo. A gente tem medo, né? A gente tem medo de sair de situações que são ruins, porque elas já são familiares. Eu não sei se eu vou trocar o ruim pelo pior. E aí isso dá medo. Mas a gente precisa de coragem na vida também. A gente está perdendo a coragem. Precisamos resgatar isso. Catarina, a Catarina indicando a página O Bom do Alzheimer, dá uma olhada, talvez te ajude. Catarina, tem muita relação com isso que eu tô falando, né? O quanto que o grupo contribui, né? O quanto que a gente se sente melhor quando se sente acolhido, né? Já não, saber que eu controlo a situação, mas a maneira como reajo a ela, precisamos tanto nos ajudar. É isso, Jainão, você não controla o que acontece, mas a gente pode controlar a nossa reação. Né? E, gente, muitas vezes, assim, isso não quer dizer não sofrer, não. Ao contrário, né? É entender que alguma dose de sofrimento, né? Como... Esqueci o nome dela agora, desculpa. Estava falando, né? Essa situação que está vivendo o luto e tal. Não tem como passar por isso sem dor. Né? Algumas dores a gente não tem como escapar. Elas são inerentes à nossa existência. Né? Como já dizia o Viktor Frankl, não tem como escapar da morte. Essa é uma realidade para todos nós. Todos iremos morrer, a realidade é essa. O que fazer no intervalo é uma escolha nossa. Né? A forma como a gente vai viver a nossa vida é uma escolha nossa. A morte não é uma escolha. Né? A dor não é uma escolha. Eu não escolho viver dores. Às vezes você, sei lá, perde uma pessoa que você ama, sofre uma separação, sofre uma decepção, sofre uma frustração. Isso a gente não escolhe. Mas eu posso escolher como eu reajo a isso, acolhendo a minha dor, né? Entendendo que se eu tô vivendo um momento de luto, gente, não tem luto sem dor. Eu tenho que passar por esse processo. Dói, chora, a gente se recolhe, a gente divide essa dor com alguém, a gente chora. Enfim, cada um vai ter um processo, é um processo. A gente precisa elaborar isso ao longo do tempo e não tapar a nossa dor, né? Tapa ali, ó, você não vai sofrer mais. Toma ali remédio, bebida, álcool, drogas, tudo entra nisso. Essa necessidade que a gente tem de fugir da dor a qualquer preço, né? A gente quer fugir imediatamente, eu não quero sofrer. Né? Eu não quero passar nenhum momento de dor, eu quero estar só alegre o tempo todo. Gente, isso não existe. Né? A gente suportar os momentos de dor é importante demais. Eu estava falando até sobre isso quando eu falei da luta lá do Whindersson com o Popó e tal, e que eu falei, gente, a coisa que eu mais admiro e sempre admirei em luta, né, que meu marido assiste, eu nem curto muito, mas ele assiste e tal, o mais admirável é a pessoa que suporta apanhar, porque bater, tudo bem, agora aguentar tomar tanta porrada, né? Isso é uma coisa que realmente faz diferença na vida. A gente suportar as porradas da vida, a gente suportar as dores da vida, não achar que a gente vai... Uma coisa é dor, outra coisa é desespero. A gente não pode se desesperar diante da dor, né? A gente sabe, sofre aquela dor e pensa... Eu vou superar, eu vou conseguir lidar com isso. Né? Eu tenho recursos emocionais para passar por isso. Eu já acompanhei N pessoas em luto, N pessoas, e eu via claramente pessoas que conseguiriam superar de uma maneira mais saudável e de outras que eu via que iam se afundar muito. E isso tem a ver muito mais com, não é com a perda em si, porque perder, gente, é difícil sempre, né? Mas não é só a perda em si, mas os recursos emocionais que a pessoa tem para lidar com aquela perda. Tem pessoas que você vê que tem muito recurso, assim, que você... Eu já atendi pacientes, né? Eu trabalho na polícia, infelizmente vivemos muitos lutos lá, com muita frequência, e aí eu já acompanhei muitas pessoas, e às vezes mortes trágicas, assassinatos, acidentes e tal. E às vezes eu olhava assim a viúva e pensava, essa daí, assim, a gente vai acompanhar um pouquinho e ela vai, ó, seguir a vida dela, porque ela vai conseguir superar, ela tem recursos para isso. E tem outras pessoas que você olha e pensa, meu Deus, né, essa pessoa tá muito frágil, ela não tem recursos internos para lidar com isso, né? Fabinha, estou sofrendo muito uma separação, tá difícil. É difícil mesmo, Fabinha, mas quanto tempo que tem essa separação? Tá, muitas das vezes sofremos antes da hora, sendo que no final tudo dá certo, o que for pra ser, será. Pois é, tá. A ansiedade mata de véspera, né? A gente tem muito isso, sim, né? Daquele sofrimento antecipado, né? Chega na hora, você consegue administrar, né?
Gente, é entender um pouco, né? Eu acho que é importante entender, né? Que a gente passa por situações que elas fazem parte da vida. Eu não sou uma azarada, ou eu não sou menos amada, ou, né? Na verdade, isso aí é na vida de todos nós. Coisas acontecem com todos nós. A forma como a gente enfrenta tem muito a ver com quem a gente é, com os recursos emocionais que a gente desenvolveu ao longo da vida, né? A olhar para a vida com otimismo. Isso é o Viktor Frankl fala bastante. Conheça-te a ti mesmo, como diria o filósofo. Exatamente, Bárbara, isso é fundamental. O Viktor Frankl fala muito da questão do humor e do otimismo diante da vida como fator protetivo da nossa saúde mental. E é muito, né? Quando você é uma pessoa que é otimista, que você enfrenta as coisas com otimismo, você acredita que aquilo vai passar, né? Você acredita que as coisas vão melhorar, você consegue... E aí, já entrando... Gente, hoje eu tô tão falante porque uma coisa vai me lembrando de outra. Mas lembrando aqui já, a gente sempre fala que o pensamento negativo, ele gera emoções ruins, né? Fabinha, foi ontem, né? Agora é o momento da dor mesmo, né? Não vive essa dor, tenta entender, tenta assimilar, tenta ir digerindo isso, é um processo. Mas o que eu estava dizendo, a gente acha que os pensamentos... Acha não, isso é real, né? A gente sempre fala sobre isso. O quanto que os pensamentos negativos, eles disparam na gente emoções ruins, crises de ansiedade, crises de ciúmes, né? O pensamento da gente, ele acaba gerando um monte de coisa ruim. Por que a gente não inverte isso e pensa nos pensamentos positivos? Né? Em olhar para a vida de uma forma, não pensamento positivo, clichêzinho, eu me amo, eu me adoro, não é isso, mas tentar enfrentar as coisas com um olhar mais positivo, né? Quando a gente tem um pensamento mais otimista, que a gente acredita na mudança, acredita que vai passar, consegue olhar para frente com um ar um pouco mais otimista, isso também vai gerar na gente emoções melhores, né? A gente começa a se sentir mais capaz. Boa noite, Maluzinha. A gente começa a se sentir com uma autoestima mais elevada, né? Então, a gente precisa pensar sobre isso, né? Do que eu venho me alimentando emocionalmente, né? De que coisas eu venho me alimentando. Eu fico alimentando meus pensamentos só com coisas ruins, que me botam para baixo, que me geram mal-estar, ou eu procuro pensar e olhar o mundo de uma outra forma, né? Olhar para a minha vida, para as pessoas e para aquilo que me cerca de uma outra forma. A gente coloca muito peso em tudo que a gente faz, né? A gente está com essa tendência de ficar... tudo vira um drama muito intenso, né? A gente traz um drama muito intenso para a nossa vida com muita frequência. É claro que existem as dores, as perdas, os lutos, isso são períodos, isso não pode se eternizar na gente, por isso que eu perguntei. A Fabinha falou, eu tô separado, eu tô sofrendo uma separação. Há quanto tempo? Ela falou 2 semanas. Gente, foi ontem, né? 2 semanas, a ferida tá lá, sangrando ainda. O que não dá é assim, eu tô sofrendo luto de uma separação. Quanto tempo você se separou? 1 ano e meio. 1 ano e meio? E você ainda não superou? Tem alguma coisa aí que, né, tá precisando ser vista, né? Que apego é esse? O que tá acontecendo? Por que você não tem forças para sair disso? Né? Então, assim, a gente também tem que ter essa noção, né? E aí vem de novo a questão do autoconhecimento. Eu tô passando por que situações? Né? Como é que tá minha vida agora? De que forma eu posso lidar com aquilo que eu tenho agora? Se eu tô vivendo uma situação difícil, o que eu posso fazer, né, para conseguir olhar para essa situação de uma outra forma, para criar momentos, né? Às vezes eu tô vivendo como a... Ai, gente, esqueci de novo o nome dela, gente. Muita gente falando aqui. Como ela estava dizendo, né, do luto da mãe, do pai com Alzheimer, que é uma situação bem difícil para ela. Quais são os momentos que ela pode tirar? Momentos de mais tranquilidade, momentos de mais... momentos de saúde para ela. A gente precisa achar essas janelas, né? A gente tem que abrir pequenas janelas quando a gente está vivendo um momento muito sufocante, né? Pensa que você está ali sufocada, vivendo um momento ruim, você está sufocada num quarto ali fechado. Você tem que abrir janelas, sabe? Respira um pouco. Você tem que achar essas janelas na tua vida. Porque tem situações que a gente não tem como sair. Gente, tentem ler esse livro do Viktor Frankl, que chama Em Busca de um Sentido.
Eu já botei ele aqui nos meus destaques nos livros, tem ele lá, né? Eu acho que é muito interessante, é uma grande lição pra gente, né? Porque ele vive a situação mais extrema da miséria humana, que é estar num campo de concentração. E em momento nenhum ele torna isso, lógico, ele relata todas as dificuldades e tal, mas ele não torna isso um drama pesado. Ele olha tudo com um olhar de entendimento, né? Eu acho que isso também foi fundamental para ele, né? Ele tem um olhar de tentar entender o outro, de tentar entender a situação. Ele estava ali quase que estudando o que eles estavam vivendo, e isso certamente ajudou muito ele. Né? Isso te faz até transcender da situação que você está vivendo. Né? Se você consegue fazer sua mente sair daquilo, né? Se você entra num lugar miserável desse, né? Passa por uma situação extrema dessa, se desespera e fica, meu Deus, eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer, possivelmente você não vai suportar. Né? E ele conseguia tentar até transcender ao que ele estava vivendo. E às vezes a gente precisa de recursos assim, né? Pode não ser fácil, a gente sempre vem com esse papo, mas não é fácil, para você é fácil falar, você não sabe o que eu vivo, né? E, gente, mesmo em situações extremas, né? Leiam esse livro e tentem entender um pouco disso, né? Mesmo em situações extremas, a gente pode escolher. Um pouquinho a gente pode escolher a forma como a gente vai suportar aquilo, que olhar eu vou ter para mim mesmo, né? De que forma que eu vou me enxergar, isso faz muita diferença na vida. E aí eu acho que a partir disso, do autoconhecimento, de eu poder me olhar, de eu poder me entender, e aí depois eu começo a olhar para fora, né, e começar a ver o que eu posso fazer, né, de que forma eu posso me tornar relevante. Né, e relevante, voltando, né, ao que eu falava até do Mário Sérgio Cortella, ser relevante não é ser famoso, ter sucesso, sei lá, ser relevante no sentido de ser importante para aquele meio em que eu vivo. Né? Se puder expandir, melhor ainda e tal, você ser um grande pensador, ser uma grande, né, sei lá, ser grande naquilo que você faz. Né? E essa grandeza naquilo que a gente faz, ela pode se dar em qualquer função que a gente esteja. Né? Eu posso tentar, isso eu falo para vocês sempre também, né? Eu busco ser a melhor psicóloga que eu puder. Não quer dizer que eu sou a melhor psicóloga do Brasil, né? Eu sou a melhor naquilo que eu posso. Né, dentro do que do meu melhor, né, e não melhor do que o outro. O melhor do que o outro pouco importa. Até porque a gente não tem como comparar. Né? Cada um tem uma trajetória, cada um tem uma história, cada um tem um objetivo. A gente não tem que se comparar com o outro. Mas olhar pra gente, né? De que forma que eu percebo a minha rotina, de que forma eu olho pro meu trabalho. Né? Eu tive uma vez uma ajudante aqui em casa, e eu falava isso tanto pro meu marido, me incomodava muito a forma como ela trabalhava, porque ela ia limpar o banheiro, é muita humilhação. Ai, é muita humilhação. Ela ficava dizendo que era muita humilhação aquilo. E com toda a sinceridade, eu não acho que seja humilhação. Né? Primeiro que ela não era humilhada, era muito bem tratada. Né? Humilhação que ela sentia assim de limpar privada, de limpar banheiro. Gente, é tudo a forma como a pessoa encara. Né? Assim, aqui no Rio tem aquele lixeiro que trabalha na Colurbe do Rio. Como é o nome dele? Não sei o que lá, Sorriso. Que no carnaval eles vão limpando, né? Depois que a escola passa, entram os lixeiros limpando. E ele vai sambando e não sei o que. O cara é lixeiro. Né? E tava ali, fez o maior sucesso. Eu esqueci o nome, não sei se é Claudinho, não lembro o nome dele, mas todo mundo conhece, né? Ele vive na Globo, é que tem tempo que não tem desfile, mas sempre que tem, ele tá ali sambando e tal. Ele encara o trabalho dele de uma outra forma e isso fez ele se destacar naquilo que ele faz. Não interessa o que a gente faça, a gente precisa fazer da melhor forma, a gente gera um sentido pra gente mesmo naquilo que a gente faz. Né? Não é um trabalho alienado que eu tô ali varrendo, dane-se, não tô nem aí. Né? E isso vale para qualquer coisa, né? Eu acho que a gente, pensando no nosso bem-estar mental, da forma como a gente... Uma coisa é a pessoa que tá ali, né? Que tá feliz, que faz o seu melhor, que não interessa, né? Qualquer trabalho que ela faça pode ser relevante dentro daquilo que ela faz. É você fazer com amor aquilo, né? E esse amor que tem a ver com isso, né? Amor que transcende a gente, né? Que nos coloca em relação, né? Quando a gente é capaz de fazer pelo outro,
né? Quando a gente consegue olhar para fora um pouquinho, quando a gente busca fazer o nosso melhor. Né? Isso é bem, eu acho que isso faz assim uma diferença enorme. Isso vai gerando pequenos sentidos na nossa vida e faz a gente se sentir melhor. Isso gera um bem-estar. Experimentem isso. Ver o quanto que é importante. Não importa, né, o trabalho que a gente faça. E isso de verdade não importa. Qualquer trabalho que a gente faça. A gente pode... Eu já falei isso pra vocês, né? Hoje eu sou psicóloga e tal, mas quando eu terminei o ensino médio na época, eu era nova, né? Terminei com 17 anos e não passei no vestibular de primeira, não existia Enem, era vestibular. E eu só fiz pra universidade pública, porque meus pais não tinham como pagar a universidade particular. E eu não passei de primeira. Aí eu fui trabalhar no shopping, com 17 anos, fui ser vendedora de shopping. Meu pai falou, não passou pra faculdade, você vai trabalhar. Aí fui trabalhar, eu trabalhei 6 meses no shopping, porque depois eu fiz um curso intensivo e aí, enfim, passei nas faculdades e tal. Mas durante esses 6 meses, eu nunca tinha trabalhado, né, 17 anos e tal, eu fui a melhor vendedora que eu poderia ser. Eu era muito tímida, morria de vergonha, olha como são as coisas, eu era muito tímida, muito. E eu comecei a me soltar a partir dessa situação. Né, de trabalhar numa loja, que eu tinha que abordar clientes que entravam na loja, e eu era muito tímida, muito insegura, e o quanto que isso, passar por essa situação, que eu poderia pensar, é muita humilhação, queria estar na faculdade, tô aqui, né, e ficar cheia de ódio no coração, não, tanto que eu tava lá, sei lá, em 2 meses eu era vendedora responsável da loja, eu tinha a chave da loja, né, eu tinha esse título de vendedora responsável, né, porque era gerente, não botava um subgerente, né, para não gastar provavelmente. Mas o engraçado, assim, o interessante é isso, assim, o que a gente for fazer, a gente tem que fazer da melhor forma possível para nós, né? E para o outro também, né? Voltando isso para o outro. Isso retorna para a gente como crescimento pessoal, como realização, como satisfação, né? Então isso enfim, gente, eu acho que é pensar um pouquinho sobre isso, né? A gente tem essa responsabilidade. Eu não posso jogar a responsabilidade da minha felicidade no outro. Essa responsabilidade é minha, né? E aí, quando eu consigo desenvolver esse sentimento, quando eu consigo entender a minha responsabilidade, eu vou estar bem onde eu estiver. Eu fico menos determinada pelo que está acontecendo. Né? Eu fico menos refém de opinião alheia, opinião naquele sentido da fofoca e tal. Eu sinto aceitar e fazer com amor, isso muda tudo. Exatamente, Flor. E muda mesmo. Independente do que a gente faça, a gente fazer e se dedicar com amor, onde a gente coloca amor, onde a gente se coloca, isso retorna pra gente. Né? Isso retorna porque aí a gente não tem nem esse tempo quase, né? A gente se preenche nessas ações, a gente se preenche nessas relações e não fica com essa sensação da angústia, do vazio, do que eu vou fazer da minha vida, né? De acordar e pensar, pra que eu tô acordando? Por quê? E aí, o Viktor Frankl até fala isso, né? Que em qualquer circunstância, a vida sempre vale. Sempre vale. E aí, tanto que a gente vê, né, quantas pessoas lutam, né, pela vida, mesmo em circunstâncias, né, às vezes com doença, com situações, e a pessoa luta pra caramba, né? Porque a vida sempre vale a pena. E ele entende isso, né? Ele diz isso dessa forma. Então a gente pensar assim, eu acho que dá até um conforto, né? A gente começar a entender as coisas de uma outra forma. Quando a gente está numa situação difícil, que todos estamos em algum momento da vida, passa, tudo passa. Como diz, né? Nem que seja por cima da gente. Mas passa de verdade, gente. Tudo passa. Nada eterniza, assim, né? A dor passa, a alegria passa, né? São emoções, elas passam, né? A gente vai experimentando, vai vivendo, mas as coisas passam, né? A gente não fica preso naquilo. Eu acho que isso é uma visão muito fatalista que a gente costuma ter, né? Ou tudo ou nada, né? Quando eu tô ali, eu fico desesperada. Eu sempre falo isso, tem uma grande diferença entre dor e desespero, né? Eu vejo pessoas se desesperarem diante da dor e a gente não pode se desesperar. Deixa eu só voltar aqui. Flor, sou costureira, mas quando separei fui ser doméstica para criar meus filhos. Exatamente, Flor. É isso.
né? Não é ficar, como eu sofro, coitadinha de mim, né? Arregaçar as mangas e cair pra dentro na vida, né? E você criou seus filhos e eles estão bem, tenho certeza. Catarina, foi como no primeiro lockdown. Eu achei que não ia me sentir sufocada de ficar trancada em casa, mas preferi focar em aproveitar o tempo que tinha mais com minha família e o tempo passava mais fácil. Exatamente, Catarina. É claro que no início, né, naquele primeiro lockdown lá em 2020, ficou todo mundo em pânico, né? A gente tinha medo, não sabia o que estava acontecendo, né? Eu não sei o que era pior, quem estava trancado dentro de casa ou pessoas como eu que tiveram que sair para trabalhar. Eu saí apavorada, assim, meu Deus, né? A gente parecia que a morte estava ali te esperando na próxima esquina, né? E a gente precisa ressignificar a nossa vida. Gente, eu tenho um paciente que é enfermeiro e eu estava conversando com ele sobre isso, né? Tem tantas pessoas que falam, né, do confinamento, o quanto que foi difícil. Gente, para os profissionais de saúde foi terrível, né? E esse paciente, ele trabalhou na linha de frente, diretão, ele trabalha na prefeitura, ele trabalha em hospital, então ele ralou muito aqui no Rio, foi para hospital de campanha e ele pegou Covid. E olha que coisa, logo no início, quando era aquele monstro, né, que ninguém sabia o que ia acontecer e tal. E eu falei, mas você não ficou apavorado, né, naquele cenário todo? Ele falou, não. Sabe por quê? Eu pensei, eu sou enfermeiro e eu tô aqui para ajudar as pessoas. Se eu tiver que pagar com a minha vida, faz parte do que eu escolhi para mim. Gente, eu achei incrível, assim, gente. Isso, né? Esse tem um sentido para a vida dele. Ele fez uma escolha, né? Ele até falou, eu acho um absurdo eu, como profissional de saúde, não me disponibilizar para fazer isso. Porque ele foi como voluntário nos hospitais de campanha. Ele já era funcionário da prefeitura e ele trabalhou como voluntário. Ele trabalhou muito. Ele falou, assim, ele viveu cenas terríveis, daquela de várias macas com gente morta, enfim. Foi bem caótico para ele. E ele, assim, ele pegou Covid nesse cenário e não temeu pela morte dele. Por quê? Porque ele tinha um sentido para aquilo que ele estava fazendo. Ele falou, não, sabe que não? Que eu falei, você não ficou em pânico, né? Na hora que pegou Covid, ele pegou em abril de 2020, no auge da, meu Deus, todo mundo vai morrer. E ele falou, não, eu até pensei, bom, chegou minha vez, peguei, eu sabia que estava correndo esse risco, mas eu falei, gente, essa foi a escolha que eu fiz, se eu tiver que morrer, eu não posso fazer nada. E aí ele trabalhou e trabalhou muito, e graças a esse pensamento dele, né, e de outras pessoas, né, que talvez não tão tranquilas, mas... Lúcia, sou diarista, não acho humilhação de jeito nenhum. Também acho que não, humilhação zero, Lúcia. Inclusive, assim, eu acho que tem diaristas que trabalham muito bem e têm uma boa remuneração por isso. Né? A minha diarista que trabalha aqui em casa, ela é ótima, ela trabalha em várias casas, ela ganha uma grana, ela ganha muito mais do que vendedora de shopping. Porque ela não tem vergonha, ela arregaça a manga, ela tem casa própria, ela é ótima. Amor à profissão, exatamente, Fabinha. Ele foi assim. E é isso, né? Amor à profissão, amor ao próximo, ter responsabilidade com as suas escolhas, né? Você entender. E isso vale para várias escolhas que a gente faz na vida, né? É porque a gente não se dá conta, porque de alguma forma isso já tá isso já preenche a gente de sentido de um jeito que a gente nem se dá conta. Mas, por exemplo, o policial, né? Eu trabalho na polícia. O policial, quando ele escolhe. Isso está no hino da polícia militar, né? Que a gente vai defender com a nossa própria vida. A pessoa, quando escolhe alguma coisa desse nível para ela, ela sabe o risco que ela está correndo. E, no entanto, aquilo tem um sentido para ela. Ela acha que faz parte da profissão, né? O risco está embutido e é uma escolha que eu fiz. Eu quero estar aqui, né? E isso vale para várias e várias profissões, né? E são coisas que preenchem. Quando a gente tem isso muito forte, isso preenche muito a gente. Eu tenho atendido várias pessoas ultimamente com muita crise em relação às escolhas profissionais. Né? Porque é isso, né? Você esvaziou o sentido daquilo que você faz e aí você fica, para que eu faço o que eu faço? Qual o sentido disso? Hoje eu escutei de um paciente que ele falou, eu sinto que o meu trabalho é inútil. Inútil foi a palavra que ele usou. Aí a gente percebe o quanto que é importante a gente se sentir útil para alguém, né? A gente se sentir importante, se sentir relevante, se fazer útil para alguém,
Isso é importante, gente. Só quem trabalha, quem já trabalhou com a sensação de estar sendo subaproveitado, né, do tipo, cacete, gente, não foi para isso que eu me propus a trabalhar, entendeu? E aí a pior sensação para quem, como eu, gosta de dar o melhor naquilo que faz, seja lavando uma louça, varrendo uma casa, ou sendo psicóloga, ou enfim, fazendo o nosso melhor. Quando você está subaproveitada, que você está exercendo um trabalho ou fazendo uma função que você sente que não é legal, gente, é horrível. É muito difícil. Deixa eu só ver o tempo aqui, gente, que eu tô... Não aparece, né? Tinha que aparecer o tempo, mas eu acho que a gente já tá finalizando aqui. Então, acho que hoje eu levantei... Hoje não essa live não é para trazer resposta para ninguém. Olha, faça isso ou faça aquilo. Mas é para convidar vocês a refletirem um pouco sobre isso. Né? As escolhas que a gente faz na vida, a responsabilidade, o que a gente espera da felicidade. Como eu estava falando, né? A felicidade, ela não tem que estar lá, um lugar onde eu vou chegar. Ela tem que estar aqui, né, dentro de mim, que eu carregue para onde eu vá. E a felicidade é uma situação, é uma percepção que a gente tem que ela é perene, assim. A felicidade não é alegria, a felicidade não é prazer. Aliás, eu já falei isso, quanto mais a necessidade de busca de prazer imediato, menor é a percepção de felicidade. Por exemplo, se eu me sinto infeliz, eu vou buscar beber para me sentir alegre. Se eu me sinto frustrada, se eu me sinto mal, eu posso querer comprar loucamente. Né? Quanto mais eu busco esse prazer imediato, eu acho que mais sinaliza para uma falta de felicidade. Porque se eu sou realizada nas minhas escolhas, se eu estou feliz com aquilo que eu não tenho necessidade de prazeres o tempo todo. Né? Essa coisa hedonista, eu sou movimentada, eu sou movida pelo prazer, porque minha vida não tá legal. E aí eu fico o tempo todo querendo me alimentar de prazer, me entreter. Né? Como eu falei, é o entretenimento, sociedade do entretenimento. Eu quero estar o tempo todo entretida para não pensar na minha infelicidade. Se eu suporto momentos de calmaria, de tranquilidade, se eu não preciso estar o tempo todo entretida, me distraindo de mim mesma, é sinal de que as coisas estão caminhando bem. Que pena, Edi, vai ficar salva. Eu sou dona de casa, Adri. Que bom, tá? Eu gosto da função de dona de casa, não acho tão ruim não, só é ruim que a gente seca gelo, mas eu faço também muita coisa. Fernanda, você falou tudo sobre as escolhas, eu abandonei meu trabalho no mês passado, mas larguei pois eu precisava cuidar da minha saúde mental e física, pois foi no trabalho que me adoeceu e hoje estou ciente. Que bom, Fernanda, e às vezes a gente faz essas escolhas que não são fáceis. Não são fáceis. Redirecionar a carreira, trabalhar em outras coisas, abrir mão de algumas escolhas. É necessário coragem. Parabéns pela coragem, porque nada paga a nossa saúde. Nada. Tenham isso em mente. Catarina, a felicidade não está no destino final, mas nas várias etapas do percurso até chegar lá. Exatamente. Exatamente, Catarina. A felicidade é o processo. Né? E eu já falei isso com vocês, né? Qual é o destino final da vida? A morte. Né? A felicidade não vai estar lá na morte, a felicidade ela está durante, o que a gente vai fazendo. Sente que estou cuidando de mim. Que bom, Fernanda, tem que se cuidar mesmo. Isso é número 1. Então, gente, é isso. Eu tô preocupada aqui com a hora, porque já vai cair a live, tem 2 minutos. Ai, tinha tanta coisa ainda pra falar, gente, porque eu vou emendando uma coisa na outra, aí quando eu termino a live eu fico, putz, esqueci de falar disso. Caramba, devia ter falado daquilo. Porque eu acho que são coisas para vocês refletirem. O que eu faço com vocês aqui é sempre um convite à reflexão. Quem quer resposta fácil, caminho fácil, não é aqui não. Aqui é pra gente mexer mesmo, às vezes dá uma angustiazinha, às vezes a gente fica, putz, aquilo que a Adriana falou, e agora? É isso, né? Reflitam, pensem, se observem, né? Como eu falei, autoconhecimento, escolhas, responsabilidade, felicidade, são coisas que a gente tem que refletir, tem que pensar, porque a vida passa, como tudo. Então, se você também dá vontade de fazer um take 2, gente, passa rápido, né? Eu também acho. Passa muito rápido. Queria conversar com vocês aqui eternamente, que eu adoro falar dessas coisas. E é uma troca muito rica, né? Como eu já falei pra vocês, né? O meu propósito, o meu sentido é em ajudar outras pessoas. E isso retorna pra mim como realização, como me sentir relevante, me sinto importante. Isso é muito bom.
né? Busquem isso na vida de vocês, cada um na sua área, cada um. Às vezes, até a Tá falou, eu sou dona de casa. Lindo, tá? Eu tenho uma amiga que é dona de casa, ela é a melhor dona de casa. Eu falei pra ela, gente, eu entro na casa dela, você pode lamber o chão da casa dela, que é limpo. Ela é de um cuidado, a casa é cheirosa, é arrumada. E isso é isso, né? Se eu sou dona de casa, eu vou ser a melhor dona de casa que eu puder. Isso traz realização. Isso traz preenchimento. Pensem nisso, façam com amor o que vocês estiverem fazendo, seja varrendo tua casa, ou seja sendo CEO de uma empresa, né? A gente precisa colocar amor naquilo que a gente faz, transcender, sair do nosso umbiguinho, né? Olhar um pouco para fora, doar para o mundo, isso faz toda a diferença. Pensem nisso com amor. Adorei, obrigada. Que bom, Lilian, que bom. Flor, eu adoro você, Dri, maravilhosa. Obrigada, Flor, você é uma querida. E boa sorte para você lá nas suas questões da casa. Gente, é isso. Um beijo enorme para vocês. A gente volta na semana que vem e depois teremos uma pausa, porque semana que vem eu tenho a minha tragédia pessoal, que eu vou fazer a minha cirurgia. Então teremos a nossa live na quarta que vem e depois só em março. Então não percam a semana que vem, tá bom? Vou salvar essa live no YouTube, vou tentar salvar no Instagram também. E comentem, compartilhem, isso é importante pra mim, tá bom? Que pena, já entrei no fim. Vai ficar salva, vou colocar salva. Verdade, Dri, não é, tá? Beijo, beijo, gente. Boa noite pra vocês e um ótimo resto de semana, tá bom? Beijo, boa noite. Vai ficar salva, tá, gente? No Instagram e no YouTube. Beijo.